Agora, então, a gente começa a resolver exercícios sobre as inequações logarítmicas. E eu vou começar com exercícios relativamente fáceis, e aí a gente vai progredindo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Eu acho que ele é da VUNESP, eu não tenho certeza, tá? Eu tirei de um site muito bacana, que é o... Esse aqui eu tirei do Que Concursos, que é um site que tem questão de concurso, de prova, né? Ele tem tudo bem organizadinho, depois vocês dão uma olhada lá. Bom, ele pede aí qual conjunto solução dessa inequação, tá? É interessante, né? Interessante o exercício. Então, como que eu vou pensar nesse exercício? Primeiro eu vou pensar assim, eu tenho, são dois logs, né? Então eu vou chamar esse log aqui, eu vou chamar esse aqui de y, tá bom? Vou chamar esse de y. E aí o que eu tenho aqui, log de y na base 0,2 é um número positivo, certo? E a gente sabe que o log de 1 em qualquer base dá zero, né? Então qualquer log de 1 sempre dá zero, não importa a base. E aí, se a gente pensar nessa função, log na base 0,2, se vocês se lembram, ela tem que ser estritamente decrescente, né? E aqui o 1. Então, ser maior do que zero, para essa função, significa que o y, né, isso aqui significa, é a mesma coisa que dizer que o y é maior do que zero e estritamente menor do que 1, tá bom? Mas quem que é o y? É o log de x na base 2. Então eu chego na inequação 0 é menor do que o log de x na base 2, que é menor ou igual a 1. Que eu posso escrever assim, log de 1 na base 2 é menor do que log de x na base 2, que é menor do que log de 2 na base 2, né? E aí a solução para esse sistema de inequações, né? O x está entre 1 e 2, aberto no 1 e fechado no 2, né? Esse exercício você poderia pegar, né, fazer substituindo alguns valores para ter alguma ideia, né? Ele não seria tão fácil, mas você poderia tirar alguma coisa daí, substituindo os valores. Vamos ver o próximo exercício. Ele quer saber o seguinte: qual é o número de soluções reais dessa inequação logarítmica, né? Isso não tem cara de inequação, né? Isso tem uma cara de equação. Espera aí, que isso é uma inequação mesmo. Espera aí. Então, só um segundinho que a gente vai dar uma olhadinha nessa... Vai dar uma olhadinha, só corrigindo esse enunciado. Deixa eu ver. 2x menos 4. Bom, esse enunciado eu não sei se tem muita solução. Deixa eu ver aqui. Vezes... Então eu vou pular para a próxima questão. Legal. Então ele deu um sistema de inequações e ele pediu para você descobrir qual é o x, né, que sempre vai satisfazer esse sistema. Então vamos pensar um pouquinho nesse exercício. Esse primeiro sistema, né? Minha Siri ligou aqui. Esse primeiro sistema, o que a gente pode dizer? Raiz de 2 sobre 2, né, é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, que é 2 elevado a menos 1 meio. Então esse sistema
essa primeira equação está falando que 2 elevado a menos 1 meio é menor do que 2 elevado a x, que é menor do que 2, né? Como a função 2 elevado a x é uma função crescente, isso quer dizer que o x, essa equação está dizendo que o x está entre menos meio e 1, né? Porque aqui é 2 elevado à primeira. Ele está entre menos meio e 1. E essa segunda inequação, 0, o log de x mais 2 está entre 0 e 1. Primeira coisa, o x mais 2 tem que ser positivo, né? X mais 2 tem que ser positivo, porque ele está no logaritmando. Então, primeira coisa, o x é maior do que menos 2. E depois, bom, 0 menor do que log de x mais 2 menor do que 1. Esse log não tem base, né? Quer dizer, não está escrito a base. Então, a gente subentende ou que é base 10 ou que é base E. No vestibular, base 10, né? Então, eu vou escrever isso assim. Log de 1 na base 10 é menor do que log de x mais 2 na base 10, que é menor do que log de 10 na base 10, tá bom? No lugar do 0, eu coloquei 1 na base 10, log de 1 na base 10. E no lugar do 1, eu coloquei log de 10 na base 10. E isso aqui se transforma em 1 é menor do que x mais 2, que é menor do que 10. E aí, a gente subtraindo 2 dos três lados dessa equação vai dar menos 1 menor do que x, menor do que 8, né? E, bom, isso está dentro da condição de existência. Ok, isso aqui está contido, né? Está contido no x maior do que menos 2. Está contido no x maior do que menos 2. Ok, beleza. E aí a gente precisa agora pensar. A primeira solução, ela está entre menos 1 meio. Então, vou colocar aqui a reta dos números reais. A primeira solução. Aqui está o menos 1, né? Aqui está o menos 1 meio. Aqui está o 1. Aqui está o 8. Então, essa primeira solução está entre menos meio e 1. E a segunda solução está entre menos 1 e 8, né? Incluindo entre menos meio e 1. Logo, como tem que ser verificado as duas ao mesmo tempo, a interseção tem que ser justamente essa aqui, entre menos 1 meio e 1, tá bom? Letra B. Próximo exercício, 58. Ele deu uma equação logarítmica e ele pediu para a gente dizer para quais valores ela está definida e para quais valores ela é acima de 1. Como que a gente vai resolver? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, o 3x mais 4 tem que ser maior do que 0. O 2x menos 1 tem que ser maior do que 0. Né? Isso aqui dá que o x é maior do que menos 4 terços. Isso aqui dá que o x é maior do que 1 meio. Então é com essa aqui que eu vou ficar. Né? Primeiro, o x tem que ser maior do que 1 meio, para ele estar satisfeito. Né? Se o x é menor do que 1 meio, a gente nem vai começar a fazer o exercício. E aí você já pode tirar essa, né? E pode tirar essa. Já ficou entre duas só, né? E aí, se você quiser, você poderia substituir um número arbitrariamente grande para ver se ele é a solução. Mas a gente não vai fazer desse jeito. A gente vai fazer assim. A gente vai... A gente vai juntar esses dois logs num log único. E agora a gente quer saber quando que isso aqui
é maior do que 1, né? Então eu fiz, era a subtração de 2 logs, eu transformei no log da divisão. Beleza. E o log que dá 1 na base 3 é o log de 3, né? Então, log dessa expressão na base 3 é maior do que log de 3 na base 3. Ou seja, 3x mais 4 sobre 2x menos 1 tem que ser maior do que 3. Normalmente, a gente faria como esse exercício? A gente passaria o 3 para lá, subtraindo, e transformaria numa inequação quociente. Mas aqui a gente já sabe que o 2x menos 1 é positivo, porque ele é um logaritmando. Então eu posso passar ele multiplicando, porque ele é positivo, tá? Se eu não soubesse se ele é positivo, não poderia. Mas nesse caso eu posso. Aí vai ficar 3x mais 4 maior do que 6x menos 3. E aí vai dar 3x menor do que 7, x menor do que 7 terços, tá bom? E aí a gente junta essas duas coisas e a gente chega lá na letra C. A gente chega na letra C. Aqui na letra C. Vamos dar uma olhadinha, então, no próximo exercício. Se x pertence a R, tal que x é maior do que 2, e log de x menos 2 menos log de x na base 4 igual a 1, ele quer saber o valor de x. Legal. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho desse... o tamanho dessa escrita aqui, senão acho que você não vai conseguir ler, né? Ok. Agora, a gente está com um outro problema, que é essas bases são diferentes. Uma é base 2 e outra é base 4. Então, a gente vai ter que, para resolver esse exercício, eu vou ter que usar algum artifício, né? A gente vai ter que pensar em alguma forma, como resolver com duas bases diferentes, né? Isso é até uma equação de log, não é nem equação, mas eu resolvi deixar aqui mesmo assim. E aí, o que que a gente vai fazer? O log de x na base 4, eu posso escrever assim. Posso resolver isso de duas formas, né? Usando mudança de base ou usando essa propriedade aqui. Certo? E aí ficaria assim. Log de x menos 2 na base 2 menos 1 meio de log de x na base 2 é igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por 2, né? Vou multiplicar tudo por 2 e aí eu vou chegar no seguinte. Log de x menos 2 na base 2 menos log de x na base 2 é igual a 2. E no lugar do 2, eu vou colocar log de 4 na base 2. Vai simplificar a minha vida. E aí, isso eu vou poder transformar em log na base 2 de x menos 2 ao quadrado sobre x é igual a log de 4 na base 2. Ok. E aí eu posso resolver encontrar o valor de x, né? Por quê? Porque como o log é uma função injetora, eu posso cortar o log, né? Quer dizer que eu posso simplesmente trabalhar com os logaritmandos aí. Isso vai ficar assim. Vamos lá, vamos ver. X menos 2 ao quadrado sobre x é igual a 4. Isso quer dizer que x menos 2 ao quadrado é 4x. E o x tem que ser maior do que zero, né? Claro, mas se o x é maior do que 2, ele já é maior do que zero. E bom, isso aqui é x quadrado menos 4x mais 4 igual a 4x, ou seja, x quadrado menos 8x mais 4 é igual a zero. Aí isso é uma equação do segundo grau, né? Que a gente tem que determinar as raízes.
o produto dá 4 e a soma dá 8. Produto 4 e soma 8. Bom, vai ter raiz envolvida, né? Então, vamos lá. O delta é b quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é 4. Vai dar 64 menos 16, né? Que é 48. E aí o x vai ser 8, mais ou menos, raiz quadrada de 48, dividido por 2. Isso é 4, mais ou menos, raiz quadrada de... Eu vou jogar o 2 para dentro da raiz como 4, ele vira 12, né? E 12 é 2 raiz de 3. Então, x é igual a 4 mais ou menos 2 raiz de 3. Só que o raiz de 3 é maior do que 1, né? Raiz de 3 é maior do que 1. Então, você tome cuidado, porque x menos 2 vezes raiz de 3, ele é um número menor do que 2, né? Ele é um número menor do que 2. Como que eu estou falando o seguinte, como raiz de 3 é maior do que 1, 2 vezes raiz de 3 é maior do que 2. Então, menos 2 vezes raiz de 3 é menor do que menos 2. E se eu somo 4, então vai dar menor do que 2. E aí esse x não é conveniente, né? Então a única resposta que eu tenho aqui é x igual a 4 mais 2 vezes raiz de 3. Tá bom? Legal. Vamos para o próximo exercício, então. E aqui ele quer saber qual é o intervalo dos x que satisfazem essa equação aqui. Ah, essa aqui é aquela que a gente pulou, né? Não, não é. Não é. Tá bom. Então, essas logo já estão todos juntinhos, já estão todos na mesma base, tá bonitinho. Tá esperando o quê? A gente fazer a condição de existência, né? Dizer que o 2x é maior do que 5, ou 2x mais 5 é maior do que 0, quer dizer que o x é maior do que menos 5 meios, e que o 3x menos 1 é maior do que 0, quer dizer que o x é maior que 1/3, e esse aqui é a mais restritiva, né? Então é ela que vai prevalecer como condição de existência. E aí, isso aqui quer dizer para mim que log de 2, eles estão subtraindo, eu vou juntar numa divisão dos logaritmandos, né? E 1 é log de 2 na base 2. E aí eu vou chegar na conclusão que 2x mais 5 dividido por 3x menos 1 é maior do que 2. E aí eu vou fazer na equação produto ou quociente? Não. Não vou passar o 2 subtraindo e fazer na equação quociente. O que eu vou fazer eu sei que o 3x menos 1 é positivo. Eu vou passar multiplicando o 3x menos 1. Isso aqui vai me dizer que 2x mais 5 é maior que 6x menos 2 e que aí 4x é menor do que 7, x é menor do que 7 quartos. Então, o intervalo que contém essa solução é um intervalo aberto no 1/3 e fechado no 7 quartos, tá? Isso, essa é a solução. Legal. E aí a gente tem alguns exercícios de ir na equação logarítmica. Tem um batalhãozinho da PUC-Rio. E eu vou dar uma olhada nesse exercício com vocês. Vamos ver. Primeiro ele pede para a gente resolver essa inequação logarítmica, né? Vamos começar pela A. 5 elevado a x é maior do que 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1. Tem um 5 elevado a x e um 3 elevado a x. É o worst case scenario, sabe? A coisa que a gente quase não consegue resolver. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou resolver aqui sem malabarismo, tá bom? E fica assim.
5 elevado a x é maior do que 3 elevado a x. E 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x mais 3 vezes 3 elevado a x é 4 vezes 3 elevado a x. E aí, 3 elevado a x é um número positivo e eu posso dizer que 5 terços elevado a x é maior do que 4. Né? 5 terços elevado a x é maior do que 4. Ok, então, quem que é esse x? Para descobrir quem é o x, agora o x está no expoente, eles não estão na mesma base, eu vou ter que usar o log, e eu posso usar o log na base 10, né? E vai dizer para a gente o seguinte, essa equação aqui é equivalente a dizer que log, já que o log é uma função crescente, né? Log na base 10 de 5 terços elevado a x é maior do que o log de 4 na base 10. Eu vou omitir o 10 aqui, mas é base 10, tá? E aí, quem que tem que ser esse x? Quem que tem que ser esse x? Esse x, ele está no expoente, ele desce, né? Vai ficar x que multiplica log de 5 terços na base 10 é maior do que log de 4. E aí o x tem que ser maior do que log de 4 dividido por log de 5 terços. E aqui não importa a base, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x é maior do que log de 4 na base 5 terços, né? Isso é a volta da mudança de base. Beleza? Então, tranquilo, né? Só resolver com calma, mas a letra A é assim que a gente faz. Agora eu vou para a letra B com vocês, que tem um outro truque interessante para mostrar. E aqui ele tem 2 vezes 9 elevado a x, mais 3 elevado a x, mais 2, mais 4 é maior do que zero. E aí você precisa ter uma certa sagacidade aqui, para perceber que o 9 e o 3, né, eles se relacionam porque o 9 é o quadrado do 3. Então, eu vou escrever o 9 elevado a x assim. 3 ao quadrado elevado a x. Mas, por propriedade de potência, né, eu posso trocar os expoentes de ordem. Então, isso aqui é 3 elevado a x ao quadrado. Logo, essa equação B vai ficar assim, 2 vezes 3 elevado a x ao quadrado, mais 3 elevado a x mais 2 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Então, vou colocar assim, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a x mais 4 maior do que zero. Ok, maravilha. Aí o que a gente precisa, né? Como que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro, será que dá para essa... eu até posso transformar isso, né, numa expressão diferente, trocar o 3 elevado a x por y, tá? Mas uma coisa que eu convido vocês a refletir, que isso é desnecessário, é que o 3 elevado a x é uma função exponencial. A imagem da função exponencial são os reais positivos, ou seja, isso aqui sempre vai dar positivo. Multiplicado com uma coisa positiva é positivo. Somado com uma coisa positiva é positivo. E somado com 4, mais positivo ainda. Então, quando que é maior do que zero? Sempre. Para qualquer x, isso vai ser maior do que zero. Tá? Não se convenceu? Então eu vou fazer assim. 3 elevado a x é igual a y. E aí eu vou resolver a equação 2y quadrado mais 9y mais 4 é maior do que zero. Tá? E aí essa equação, né, ela é uma parábola voltada para cima em y, não? E o delta dessa equação é o b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai ser 81
menos 32, né? 81 menos 32, a gente vai ter que tirar, opa, a raiz disso depois, né? Que é 7 ao quadrado, 49. Então, quem que é o y? Esse y, ele vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, esse y, ele vai ser, se for menos 7, vai dar menos 16 sobre 4, menos 4. Ou, se for mais 7, vai dar menos 1 meio. Mas lembre-se que o y é 3 elevado a x. 3 elevado a x não pode dar menos 4. 3 elevado a x não pode dar menos 1 meio. Tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a solução dessa equação para y, né, ela seria y maior do que menos 1 meio ou y menor do que menos 4. Mas o 3 elevado a x, quando ele está no lugar do y, ele só gera resultados positivos, tá bom? Então, essa inequação aí, tipo y maior do que menos meio, 3 elevado a x maior do que menos meio, é uma inequação que é satisfeita por todo mundo. Claro, porque a imagem do 3 elevado a x são os positivos. Legal? Então vamos fazer agora o C, a letra C. Bom, aqui a gente tem um log na base 2 esperando para ser mexido, né? Mas a primeira coisa que eu vou dizer é que o 2x² menos 5 precisa ser maior do que zero, porque ele é um logaritmando. É essencial começar pela condição de existência, tá? E aí, né, isso aqui me diz que o x² é maior do que 5 meios. Aí o x está acima de raiz de 5 meios ou está abaixo de menos raiz de 5 meios. Beleza. E na equação do segundo grau, a gente já sabe resolver de cor e salteado, né? Então tá bom. Então eu vou continuar agora. Eu vou continuar como? Como log na base 2 é uma função crescente, isso quer dizer que 2x² menos 5 é menor ou igual a 3, né? Isso quer dizer que 2x² é menor ou igual a 8. Isso quer dizer que o x² é menor ou igual a 4. E isso quer dizer que o x está entre menos 2 e 2, né? Essa é a solução da inequação de segundo grau, x² é menor ou igual a 4. Agora, a gente tem que pensar no seguinte, raiz de 5 sobre 2. Como esse número se relaciona com 2? Ele é maior, ele é menor? Raiz de 5 sobre 2 é um número que ao quadrado dá 5 sobre 2. Certo? E o 2 é um número que ao quadrado dá 4. E o 4 é maior do que 5 sobre 2, né? Então, essa condição aqui, a gente vai ter que juntar com essa aqui, né? Como que a gente vai fazer? Essa primeira, ela diz o seguinte. Bom, aqui está o menos 2, o menos raiz de 5 sobre 2, raiz de 5 sobre 2 e o 2. Então, a minha primeira solução diz o seguinte, que o x mora aqui ou o x mora aqui. E a minha segunda solução diz que o x mora aqui. Eu tenho que fazer a interseção dessas duas, e a interseção vai dar que o x está entre menos raiz de 5 meios e menos 2, ou que ele está entre raiz de 5 meios e 2, tá bom? E aí a gente, com certeza, né, tinha que fazer isso mesmo, porque essa função 2x² menos 5 é uma função par, certo? Então a solução dela
tem que ser simétrica. Se não der simétrica, é porque você fez errado. Tá? Uma função par. Só pensar no gráfico dessa função. Log de 2x² menos 5 na base 2. Tem que ser uma função par, correto? Ok, então vamos dar uma olhadinha agora na letra D e na letra E desse exercício 61. E a letra D é um sistema de inequações que a gente pode transformar. Primeira coisa que a gente tira é que o 3x mais 1 tem que ser maior do que zero, né? O x é maior do que menos 1/3. Muito importante. E depois eu vou dizer o seguinte, onde está escrito 2, eu vou colocar log de 4 na base 2. E onde está escrito 4, eu vou colocar log de 16 na base 2, né? Que é 2/4. E aí, como o log na base 2 é uma função crescente, isso quer dizer que o 4 é menor do que o 3x mais 1, que é menor do que 16. E aí eu subtraio 1 e fica 3, é menor do que 3x, que é menor do que 15. Eu divido os três lados por 3 e vai dar 1 é menor do que x, que é menor do que 5, certo? E essa condição é mais restrita do que essa, né? Então, a solução geral é x está entre 1 e 5. Essa é a solução da letra D. X está entre 1 e 5. Legal. Vamos lá, dar uma olhadinha agora na letra E. Na letra E. A letra E, ele tem a subtração de 2 logs, que ele está contando para a gente, que é menor do que 1. Né? A subtração do inverso de 2 logs, pelo menos esses logs estão na mesma base, né? Pelo menos esses logs estão na mesma base. Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC, tá bom? Vou escrever assim. Log de x menos 1 na base 2 menos log de x na base 2 dividido por log de x na base 2 vezes log de x menos 1 na base 2. Aliás, eu estou em dúvida se isso é um log de x menos 1 ou é um log de x menos 1. Talvez seja um log de x menos 1. Né? Ele não está usando parênteses, né? Nos outros ele usou. Então, espera aí. Então, deixa eu recomeçar esse exercício. A gente vai recomeçar. E aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou chamar o log de x na base 2 de a. E essa inequação está falando que 1 sobre a menos 1 sobre a menos 1 é menor do que 1. Agora sim, né? Agora ficou mais fácil o exercício. Beleza. E aí, como que a gente procede? A gente procede da mesma forma. Eu vou tirar o MMC. Junto as duas bases numa coisa só, né? E a transformação fica essa aqui. Veja bem se você sabe fazer isso. E, bom, A corta com menos A. Isso aqui tem que ser menor do que 1. E aí eu estou com a seguinte inequação. Menos 1 dividido por A menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Né? Isso aqui quer dizer o quê? Bom, vou multiplicar por menos 1 dos dois lados e vai dar 1 sobre A menos 1 mais 1 é maior do que 0, né? Então, é 1 mais A que multiplica A menos 1 sobre A que multiplica A menos 1 é maior do que 0. Isso é uma inequação quociente, né? Essa inequação quociente, eu vou ter que analisar como a resposta disso em função de A. Então, esse numerador, ele é A quadrado menos A mais 1. E o denominador é A que multiplica A menos 1. A quadrado menos A mais 1
é sempre um número positivo. Sempre um número positivo. Por quê? Porque o delta é negativo, né? Porque o delta é negativo é uma parábola voltada para cima. É por isso. Então, para isso aqui ser maior do que zero, esse cara aqui sempre é maior do que zero. Só ver o discriminante dele, é negativo. Então, para ele ser positivo, basta que o meu denominador seja positivo. E aí, para o denominador ser positivo, quer dizer que A vezes A menos 1 é maior do que zero. Quando que esses dois caras multiplicados dão positivos, né? Eu vou fazer um quadro de sinais aqui para o A menos 1 e para o produto, que eu vou chamar de π. Aqui eu vou colocar a reta real 3 vezes. E a gente vai, né? Eu vou marcar o 0, vou marcar o 1 e vou marcar os sinais aqui. Bom, o A, quando A é menor do que zero, ele é negativo, ele é positivo depois. O A menos 1 é positivo depois do 1 e negativo antes. E aí o produto fica com essa carinha aqui, né? Ele é positivo antes do zero e positivo depois do 1. Legal. Então, a resposta para a gente é A maior do que zero. Desculpa. A maior do que 1 ou A menor do que zero. Mas lembrando que esse A é log de x na base 2, né? Então, log de x na base 2 maior do que 1 é a mesma coisa que dizer que o x é maior do que 2, né? E o log de x na base 2 é menor do que 0 é a mesma coisa que dizer que o x é menor do que 1. E por condição de existência, ele também tem que ser maior do que 0, né? Então, essas são as soluções. X maior do que 2 ou x entre 0 e 1, tá? Só não é solução os caras que estão entre 1 e 2. Então, maravilha, é isso aí. Eu não sei por que esse meu sinal ficou ruim. Deixa eu fazer de novo. Ok, tá bom. É isso. Isso conclui esse exercício 61. Eu vou fazer mais 2 exercícios com vocês dessa leva de exercícios mais tranquilos de inequação logarítmica. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer uns exercícios mais desafiadores. Vamos lá. Então ele quer saber o conjunto de todos os x para qual? X vezes log de x menos 1 na base meio é negativo. E isso aqui, né? Esse é um exercício de inequação produto. Isso é um exercício de inequação produto. O que eu vou ter que fazer? Analisar o sinal de log de x menos 1 na base meio e ver como que isso se relaciona com o sinal de x, né? Mas a primeira coisa que eu tenho é que o x tem que ser maior do que 1, né? Então, qualquer resposta que me dê um x menor do que 1, eu já posso descartar. Por exemplo, essa D. Né? Essa D eu já posso descartar. Beleza. Então, o x é maior do que 1 como condição de existência, condição para a gente começar a pensar no exercício. Para um log dar zero, o logaritmando precisa ser 1. Então, para o x menos 1 ser igual a 1, o x tem que ser 2. E aí, essa função, log na base 1 meio, log de x menos 1 na base 1 meio, ela vai começar no 1, né? Ela vai começar no 1. E ela atinge uma raiz no 2. Beleza. Então, o sinal dela, vamos fazer os sinais agora, do x e do log de x menos 1 para base meio. E eu vou colocar aqui o 1, né, que é da condição de existência, e eu vou colocar o 2. E aí a gente vê aqui como que fica os sinais. Aqui eu vou chamar de π, o produto. Beleza. Então, o x é sempre positivo, né? Na verdade, menor do que 1 aqui nem vai existir, então nem vou usar essa parte. O log de x menos 1 na base meio, ele é negativo entre... desculpa, ele é positivo entre 1 e o 2 e negativo depois. E aí o produto vai ser assim, ele é positivo entre o 1 e o 2 e ele é negativo depois do 2, né? Ele é negativo depois do 2.
Então, a solução daqui é x maior do que 2. Letra A. Tá bom? Então, agora a gente vai ver o último exercício dessa série. E ele diz aí pra gente que se o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48, ele quer saber um número real x, a solução dessa inequação, C e somente C. Legal, legal, legal. 16 elevado a 10x quadrado. Bom, a gente pode aplicar um log, né, na base 2 dos dois lados. E é o que eu vou fazer. O log na base 2 é uma função crescente, então vai ficar assim. Log na base 2 de 16, 10 elevado a 10x quadrado é menor do que log de 12 na base 2. E aí isso aqui vai dar 10x quadrado que multiplica log de 16 na base 2, né, que é 4, é menor do que log de 12 na base 2. Só que o log de 12 a gente pode escrever como o log de 4 na base 2 mais log de 3 na base 2. Isso aqui vai dar 40x quadrado é menor do que 2 mais log de 3 na base 2, que é log de 3 sobre log de 2. 0,48 sobre 0,3, né? 0,48 sobre 0,3 é 48 sobre 30. Né? A gente pode fazer essa conta. Então, isso aqui vai dar 40x quadrado menor do que 2 mais 48 sobre 30, que a gente simplifica por 6, e dá 8 quintos. Então, isso aqui dá 3,6, né? 8 quintos é 1,6. X quadrado menor do que 3,6. E aí, como a gente vai resolver isso aqui para x? Isso aqui eu posso deixar 0,36 sobre 4, né? Eu sei que não é a melhor simplificação, mas como eu estou fazendo para x quadrado, eu vou ter que tirar as raízes eventualmente, né? Isso aqui diz que o x está entre 0,6 sobre 2 e menos 0,6 sobre 2, né? Então está entre 0,3 e menos 0,3, tá? Então essa é a resposta, letra E. Letra E. E de novo, a função é uma função par, né? A resposta tinha que ser simétrica. Beleza. Então, maravilha. Isso conclui essa aula de exercícios. Na próxima, a gente vai pegar pesado com inequação logarítmica. Esse aqui foi um aquecimento.